Por favor, preste atenção. Quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, guiado por Josué, começou com Moisés e no final estava sendo guiado por Josué. Deus usava Josué. Então, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, antes de entrar, Deus parou o povo e falou isso que nós vamos ler agora, e que traz para nós hoje um ensinamento muito profundo. Deus disse assim para o povo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus. Amando o Senhor teu Deus, esse é um passo, olha só. Dando ouvidos à sua voz, segundo passo. Não basta amar se você não dá ouvidos à voz de Deus, que é a palavra dele, e apegando-te a ele. Então a Bíblia fala de três coisas: amar a Deus, ouvir, dar ouvidos. O que significa dar ouvidos? Dar ouvidos não é simplesmente você vir aqui escutar a pregação. Dar ouvidos é praticar o que ouve. Quando você tem um filho rebelde, você fala assim: você não me dá ouvidos, ou seja, você não me atende, não me obedece. Então é amar a Deus, dar ouvidos, ou seja, obedecer, e apegar-se a ele. Aí ele fala: pois disto, quer dizer, dessas três coisas, depende a tua vida e a tua longevidade, quer dizer, vida longa, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20. Então Deus, resumindo tudo isso que nós acabamos de ler, Ele mostrou para o povo que haviam dois caminhos: o caminho da vida ou o caminho da morte, o caminho da bênção ou o caminho da maldição. E Deus deu um presente ao povo que se chama livre-arbítrio, ou seja, poder de decidir o que você quer, o poder de você escolher o que você quer. Deus não nos criou como robôs programados, que você programa, ou você programa um computador para ele fazer o que você quer, e ele é programado e ele não sai daquilo, não. Deus nos criou à imagem e semelhança dele, e nos deu a capacidade de raciocinar e decidir se vamos para a direita ou se vamos para a esquerda, se vamos à frente ou se recuamos, se ficamos parados ou se tomamos alguma atitude, se perdoamos ou se guardamos rancor, se seremos fiéis ou seremos infiéis, se compramos ou se vendemos. Enfim, Deus nos deu o poder de decidir aquilo que nós queremos, e Ele deixou bem claro que esse livre-arbítrio é que iria determinar o futuro da nação de Israel, que embora a vontade de Deus fosse o melhor para o povo, mas a longevidade do povo, o sucesso do povo na terra que o povo entraria, dependeria das escolhas que o povo fizesse, dependeria dessas três coisas: amar a Deus, obedecer a Deus e apegar-se com Deus. E se você pegar os capítulos e livros posteriores a esse de Deuteronômio, e você continuar avaliando a história do povo de Israel, você vai ver que em muitos momentos de Israel virou as costas para Deus e escolheu a morte, escolheu a maldição, e vieram as tragédias que estão registradas na história, não por culpa de Deus, porque Ele não falha, mas por uma questão. Duas coisas importantes: porque Deus é bom, Ele deixa você escolher o que você quer, e porque Deus é justo, Ele permite que você colha aquilo que você plantou. Então o livre-arbítrio é um presente que Deus nos deu, e Israel não soube utilizar. Muitas vezes Israel, por virar as costas para Deus, por deixar de se apegar, por deixar de obedecer,
se tornou escravo dos inimigos. Quem tem acompanhado a novela O Rico e Lázaro está vendo o período em que Israel esteve cativo na Babilônia, sob o domínio de idólatras, porque não fazia caso das leis de Deus. Então é isso que as pessoas às vezes não entendem. Elas vêm à igreja, elas frequentam as reuniões, mas elas ficam querendo que Deus venha se adequar à vontade delas. E quem faz as regras do jogo não somos nós, não é você, não sou eu, nem o Bispo Macedo. Quem fez as regras do jogo, entre aspas, foi Deus. Ele é o Senhor e nós somos os servos. E quando você obedece à lei de Deus, a mesma lei que serve para você como uma cerca para impedir que você vá para o lado errado, essa mesma lei também serve como uma cerca que vai proteger você do mal. E tem gente que não quer cerca, tem gente que quer viver à vontade, tem gente que quer fazer as coisas do jeito dela, e depois ela acaba quebrando a cara, e ela vem colocar a culpa em Deus, ou então ela fica buscando culpados para o seu fracasso. Olha só o que está escrito no livro de Provérbios, leia comigo. Diz assim, no livro de Provérbios, demora um pouquinho para aparecer: quem abre uma cova, nela o quê? Cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Tem uma pedra lá que está parada no penhasco, a pessoa fica cutucando ela, vai rolar sobre ela. A pessoa abre um buraco, ela mesma vai acabar caindo no buraco. Então, o que a Bíblia está querendo nos mostrar? O que Deus nos mostra através desse ensinamento, desse versículo? Que a maioria das tragédias, dos problemas que as pessoas enfrentam, na verdade são causados por escolhas erradas que elas mesmas fazem. Muita gente chega na igreja em busca de um milagre para consertar um problema, para consertar uma situação, mas na verdade o milagre só está sendo necessário porque lá atrás aquela pessoa não foi disciplinada em alguma área da vida dela, e a indisciplina dela resultou em algum problema que agora ela tem que buscar um milagre para resolver, que não seria necessário se ela fosse disciplinada. Quem está me entendendo? Faz assim. São escolhas. Deus te deu capacidade para pensar, para raciocinar, e deu as leis dele para te guiar. As leis não são ruins. Você vê que o salmista Davi disse assim: eu amo a tua lei. Como é que alguém pode amar a lei se a lei nos limita, a lei nos priva? Mas é que a lei faz com que você viva em justiça e ela te protege, ela te guarda. Mas há pessoas que não querem disciplina, elas querem fazer do jeito delas, e depois elas quebram a cara, abrem uma cova e nela cairá, e aí depois fica procurando um culpado. Se você diz assim: bispo, eu tenho um rendimento mensal de 10 mil reais, mas tu gasta 20 mil no cartão de crédito, o que vai acontecer? Você vai ficar endividado. Isso é uma questão de matemática. A administração é o que entra e o que sai. Se você gastar mais do que você ganha, você vai ficar endividado, e depois não adianta você querer culpar o governo, culpar a igreja, culpar o diabo, Eu pergunto, foi o diabo que passou o cartãozinho lá no shopping? O diabo chega lá no shopping, pega teu cartão do teu bolso à força e passa lá o seu cartão e começa a comprar um monte de coisa que você não tem dinheiro para pagar? Não, você fez. É bem verdade que às vezes a pessoa pode até ser endemoniada e o mal instiga ela, mas ele não faz se não houver a cooperação dela. Tanto Deus como o mal, eles trabalham com a cooperação humana. Se você é aquela pessoa que se sujeita à voz do coração, à voz da emoção, à voz do sentimento, então você olha para aquele cartãozinho e você diz aqui: isso é dinheiro, mas não é dinheiro, é cartão, é um crédito que você tem, e se você estourar, você vai ficar em dívida com a empresa do cartão, e eles não vão querer saber, eles vão sujar o seu nome, nessa hora não tem explicação, e não adianta você querer culpar ninguém. Quem está me entendendo? Faz assim. Então são escolhas que a gente vai fazendo. Você tem um funcionário na empresa e você de repente não quer pagar os encargos desse funcionário e você não registra ele, porque você diz: se eu pagar os encargos vai ficar muito pesado ele para mim. Aí você vai levando a coisa no banho-maria e daqui a 3 anos, 4 anos ele erra e você manda ele embora, ele te coloca na justiça e o juiz te condena a pagar todos aqueles anos de uma vez só, e você diz: oh, mas isso é injusto. Mas você sabia do risco que você corria e você tomou uma decisão errada. Você não quis pagar o preço na hora, pagou mais tarde, mais caro. Quem está me entendendo? A vida é feita de escolhas, a vida é feita de decisões. Se você fizer as escolhas erradas, então você vai estar abrindo uma cova na qual você mesmo vai cair. Eu me lembro, aqui na igreja do Brás, há muitos anos atrás,
uma moça me procurou, falou assim: bispo, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei: o que aconteceu? Ela disse: eu sou casada há 8 anos, e o meu marido, bispo, ele é estéril, ele não pode ter filho. Tá, e daí? Eu pensei que ela ia falar: ora para meu marido conseguir me engravidar. Ela falou: não, bispo, é que eu comecei a me envolver com um rapaz do meu trabalho, ele é tão simpático, a gente, sabe, se identificou tanto um com o outro, e eu comecei a ter um caso com ele, bispo, e agora eu estou grávida dele, e meu marido não pode ter filho. Ela falou: bispo, o que eu faço? Eu falei: não sei. Ué, agora? Joga o abacaxi no meu colo e vem perguntar o que faz. Não, bispo, eu tiro ou eu tenho? Eu falei: não sei. Eu não sei de nada não, senhora. A senhora agora vai colher alguma coisa, a senhora plantou, a senhora vai colher. É muito fácil você tomar um monte de decisões erradas, depois jogar no colo da gente e dizer: o que eu faço? Quem está me entendendo? Então você tem diante de si todos os dias o justo, o caminho justo e o caminho injusto. Você tem todos os dias diante de você a verdade e a mentira. Você tem todos os dias diante de você a fidelidade e a infidelidade, o certo e o errado. Deus torce para que você escolha a vida. Escolha a vida, e você vai ser uma pessoa promissora. E se você fizer as escolhas certas, você não vai precisar se preocupar de procurar alguém que leia a tua mão, que veja o teu futuro nos astros ou na bola de cristal. Você não vai precisar de alguém que te faça previsões, porque se você obedecer a palavra de Deus, o seu futuro vai ser promissor. O seu destino está nas suas mãos. Quem me entendeu direitinho, fique de pé. Fique de pé. O seu futuro depende de você.